Vivemos em uma realidade onde um ex-campeão do One venceu um ex-campeão do UFC. Nesse sábado, René The Reader conseguiu a maior vitória da sua carreira, batendo Robert Whittaker, que pela primeira vez em quase 9 anos deve ficar fora do top 5 do peso médio. Petr Yan renovou seu lugar no top 5 da categoria dos galos. Provavelmente ele pode ser o próximo da fila para enfrentar o Merab Dvalishvili ou Corey Sandhagen. E claro, temos que comentar sobre a triste derrota do Buchecha. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Vou ser bem sincero, apesar de conhecer a jornada, a trajetória do René The Reader no MMA, ele que já foi duplo campeão do One Championship, mas quando ele estreou no UFC, eu confesso que não fiquei surpreso, muito pelo contrário. Achei que não ia durar tanto, porque passar perrengue, passar raspando do Gerald Meerschaert não quer dizer muita coisa hoje em dia, quer dizer, na verdade, coisa ruim. Então depois dessa luta eu meio que fiquei, esse cara não vai muito longe. E na luta seguinte, quando ele venceu o Kevin Holland, que vez ou outra perde pra um desranqueado qualquer, também não me chamou muita atenção. Meio que ele fez o que outros desranqueados também conseguiram fazer. Beleza que foi mais rápido, mas até agora não me convenceu. Na luta seguinte, aí eu comecei a crescer os olhos, que foi a luta contra o Bo Nickal, e ainda mais pela forma que foi, me fez mudar um pouco de opinião. Ali eu vi que se cavar tinha ouro, porque por mais que o jogo dele, a trocação dele seja um tanto estranha, a pressão e o sufoco que ele impõe durante a luta, somado àquela joelhada certeira na linha de cintura, que dói mais do que você imagina, se torna simplesmente um jogo que é um pesadelo para qualquer peso médio. Aliado a isso, tem sempre a ameaça constante das quedas. E se o René The Reader conseguir botar para baixo, reze, porque ele vai te finalizar. Combinado a isso, tem um tamanho absurdo para a categoria. O René tem 1,93 de altura. Ou seja, além do cara pressionar, ficar na sua frente o tempo todo, é difícil entrar no raio de ação dele. Ele toca em você antes de você conseguir tocar nele. Tudo isso que eu falei, aliado a um cardio que dura 5 rounds. E aquele perfil de zumbi que aguenta a pancada e continua marchando pra frente, comecei a perceber que tinha um novo tubarão no mar do peso médio. E agora sim, estou completamente convencido, porque apesar da luta ter sido extremamente acirrada, René The Reader venceu Robert Whittaker e agora pertence à elite do peso médio. E é um tanto curioso como ele faz esse jogo estranho funcionar. Na verdade, ele sabe muito bem o que ele pode fazer, ele conhece muito bem as habilidades dele e se aperfeiçoou no próprio jogo. Aquela joelhada na linha de cintura é mais perigosa do que qualquer mão pesada na divisão dos médios, porque ela é precisa, bem escondida com fintas e quando acerta o alvo, além daquela sufocante, agoniante dor no fígado, ela também desestabiliza, tira o gás do adversário. E outra, pode ser inclusive o que vai decretar o fim da luta. Meia dúzia dessas joelhadas no fígado, o cara já senta e desiste. Mas o que pra mim realmente chama a atenção no René The Reader é a pressão constante. No segundo round, o Robert Whittaker, que é talvez o cara com mais lutas de 5 rounds em toda a categoria, já tava mais lento, já tava aparentando cansaço. No fim das contas, apesar de ter sido uma luta acirrada e do Robert Whittaker ter quase conseguido nocautear, tá aí o perfil de zumbi do holandês, essa pressão que ele impõe é realmente assustadora e ele conseguiu pressionar e soterrar o Robert Whittaker. E de repente a divisão dos médios se torna uma das mais interessantes do UFC na atualidade, porque agora existe René The Reader, Nassourdine Imavov, Caio Borralho, Fluffy e Khamzat Chimaev circulando ao redor do Dricus du Plessis. A divisão tá muito aberta e o top 5 tá mais recheado do que em muito tempo. Considerando que Chimaev já é o próximo, Caio e Imavov vão se enfrentar na França, acredito que o próximo casamento que faz mais sentido é Fluffy contra René The Reader. E dependendo, pode ser que role uma semifinal com esses dois outros que eu citei. Quanto ao Whittaker, fico triste porque gosto muito dele como lutador. É um cara que em 2014, 2016, meados daquela época, eu sempre ficava avisando, olha, esse cara tá chegando, o Whittaker, fica de olho no Whittaker. Muita gente não dava moral porque ele era um cara dos meio médios que subiu pra peso médio e ainda não tinham tanta confiança nele, mas rendeu bastante. Acho eu que a jornada dele rumo ao cinturão e seu lugar no top 5 acabaram, mas ainda assim foi uma bela história. Esse cara barrou muita gente de entrar no top 5. Falando em ex-campeão que barra todo mundo de chegar no top 5, Petr Yan conseguiu dar mais uma aula de boxe, bateu o Marcus McGhee e vou dizer pra vocês, tá numa posição muito boa, porque vale considerar que, apesar de ter sofrido aquela má fase insana que ele perdeu pro Aljamain Sterling
perdeu pro Sean O'Malley e pro Merab, bom, agora ele já tá completamente recuperado. Ganhou do Song Yadong, ganhou do Deiveson Figueiredo e agora ganhou do Marcus McGhee. Considere também que ele venceu já o Corey Sandhagen. Nesse caso, eu acho que depois do vencedor de Merab e Corey, o Petr Yan tá numa posição muito boa. E detalhe, por mais que ele tenha sido dominado naquela luta com o Merab, o Petr Yan não tava 100% naquela luta. Na verdade, ele tava sofrendo algumas lesões, quase saiu do combate e simplesmente não tava conseguindo defender queda direito. Ainda assim, se defendeu bem, por mais de ter perdido todos os rounds. Será que alguma coisa vai mudar se ele tiver 100%? Não sei, ainda acho que Merab é favorito. Mas o cara tá fazendo por merecer e se a oportunidade aparecer, acho que ele deve receber sua revanche. Quanto à derrota do Marcos Buchecha, infelizmente foi um resultado bastante ruim pra nós, que a gente tava torcendo pra chegar um novo cara na divisão dos pesos pesados. Hoje a gente só tem basicamente o Jailton Malhadinho e o Buchecha é aquele cara que trazia consigo uma excelência no jiu-jitsu. E pra uma categoria cujo nível de luta agarrada é bem questionável, dava pra ver aí um cara que possivelmente podia brigar pelo cinturão. Mas aí que vem a diferença. Esse aqui é o UFC, esse aqui não é o One Championship. O nível de competição é bem diferente. E acho que pra resumir a derrota do Buchecha, o que deu pra ver nessa luta é que parecia que ele tava muito sedento em dar show, botar o pé na porta, chegar, botar o Martin Buday pra baixo, finalizar, tratar como se não fosse nada e assim chegar chegando. Mas aí o que aconteceu? O primeiro round tentou 6 quedas, não conseguiu converter nenhuma, só que aí nessas inúmeras tentativas de queda, a impressão que ficou pra mim é que o ritmo caiu, ele cansou. E aí já no segundo round, quando ele finalmente conseguiu a queda, já não tinha mais a mesma energia e nem a mesma contundência. Isso se manteve no terceiro round e assim Martin Buday venceu Marcos Buchecha, que teve sua estreia no UFC bem frustrada. E aí, esse é o fim? Não, acredito que não. Acho que é só uma questão de adaptação. Agora ele entrou na água, viu que era outra história, não é como no One Championship, onde a maioria ali dos lutadores são focados no striking, não tem tanta habilidade na luta agarrada. Beleza que o peso pesado do UFC também não é grande coisa, mas já deu pra ver aí uma grande diferença no nível de competição. No mais, acho que teve um bom investimento do UFC em cima do Buchecha e não vão querer se livrar agora dele. Vão querer dar mais uma chance, acho que o segundo casamento vai ser mais favorável e aí sim a gente vai ter uma definição sobre o futuro dele no UFC. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.